Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. Cresce a desigualdade no Brasil. A renda dos mais ricos teve alta de 8%, enquanto a dos mais pobres caiu 3%. Os números do IBGE divulgados hoje indicam a maior concentração de renda dos últimos 8 anos. E em Fortaleza, confirmada a segunda morte no desabamento de prédio de 7 andares que foi construído de forma irregular. Morre em São Paulo, aos 93 anos, o ex-presidente do Bradesco, Lázaro de Melo Brandão. No estúdio, nosso assunto hoje é a volta das marmitas. No Dia da Alimentação, nós vamos falar dos cuidados e do melhor uso dessa alternativa mais barata e saudável para quem precisa comer fora de casa. Nas notícias internacionais, o FMI reduz a previsão de crescimento para a economia mundial este ano, para o menor índice desde a crise financeira de 2008. E 2 brasileiras estão na lista das 100 mulheres mais influentes do mundo em 2019. JC1 Cultura de Informação começa agora. A inflação dos idosos subiu quase 0,5% no terceiro trimestre deste ano. O índice que mede a variação da cesta de consumo de pessoas com mais de 60 anos ficou acima da média geral dos últimos 12 meses. Na casa da dona Elizabeth agora é assim. Eletrodomésticos desligados da tomada e nada de luzes acesas de dia. Aposentada, ela passa a maior parte do tempo em casa. Em julho, o consumo de energia elétrica dela e do marido foi de 223 kW, no total de R$ 156. Em agosto, apesar de consumir 10% a menos, a conta subiu. É muito baixa a aposentadoria e o nosso reajuste não acompanha o que a gente gasta. Luiz tem problemas cardíacos e de pressão alta e, mesmo aposentado, nunca deixou de trabalhar. O último reajuste anual do plano de saúde dele e da esposa foi de cerca de R$ 500. Cada vez que vai chegando a época do aumento, a gente vai tendo nosso coração vai batendo mais rápido, mais acelerado, né? Porque você não sabe como é que vai ser. Para quem tem mais de 60 anos, como a dona Elizabeth e o seu Luiz, o custo de vida nos últimos 12 meses foi mais alto do que para a maioria dos brasileiros. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice de preços ao consumidor da terceira idade foi de 3,78%, contra 3,5% do índice geral. No terceiro trimestre, pesou a tarifa de eletricidade residencial, que teve variação de 9,5%, e os planos de seguros de saúde, que tiveram alta de quase 1,8%. A gente sabe que os idosos têm pagam meia entrada em eventos esportivos, enfim, de cultura, né? Acho que falta políticas públicas nesse sentido, para fomentar alguns outros setores, que ele pudesse ter isenção ou algum decréscimo no preço, né? Olha, você sabe, né? Pode participar aqui do programa do JC1 com suas perguntas e comentários. A gente está esperando a sua participação. É só utilizar aquele jogo da velha hashtag JC1. É isso mesmo. E além disso, você pode nos acompanhar pelas redes sociais, no nosso Instagram, que é o @jornalismo TV Cultura, e no nosso Twitter, que é o @jornal_cultura, e nós estamos ao vivo também pelo YouTube e pela página do Jornalismo TV Cultura. 2 pessoas morreram e 9 estão desaparecidas no desabamento do prédio residencial em Fortaleza. E outras 9 ficaram feridas. A prefeitura diz que o prédio foi construído sem autorização oficial. As buscas nos escombros ganharam reforço do Exército e são feitas manualmente também pelos bombeiros. 22 horas depois do desabamento, os bombeiros confirmaram a segunda morte. Com a identidade ainda não revelada, o corpo seria de uma senhora de aproximadamente 80 anos, encontrada sobre a montanha de escombros que restou do prédio de 7 andares e 13 apartamentos. Nessa área residencial aqui, os prédios são bem antigos, muitos têm até mais de 50 anos que foram construídos. E aqui vivem muitos idosos. É um trabalho delicado e angustiante. Os bombeiros precisam retirar cada pedaço das pedras com cuidado. A todo momento, pedem silêncio na tentativa de ouvir algum pedido de socorro. André é um dos sobreviventes. Boa parte do prédio desabou exatamente em cima do mercadinho dele. Eu escapei porque eu vi o prédio quebrando, quando eu vi, eu subi a escada. Não deu tempo para avisar ninguém,
não fazer nada. Toda a documentação ficou lá, tudo, dinheiro, tudo. Saí só de bermuda. São mais de 100 militares, entre bombeiros, policiais e equipes de salvamento, envolvidos numa operação sem parar. É uma ação de alta complexidade, onde as frentes de trabalho estão atuando de forma muito coesa, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, SAMU, Cruz Vermelha Brasileira. Por volta das 10h30 da manhã, exatamente o horário em que o prédio desabou, os bombeiros escutaram um pedido de socorro. A mobilização foi intensa, mas logo depois a movimentação diminuiu. De toda forma, é um sinal de que mais uma pessoa pode ser salva, além de 9 que já foram retiradas com vida de um cenário assustador. Foi tudo muito rápido. Quando eu olhei, o prédio estava todo no chão. Agora, outras notícias nacionais. Após 2 pedidos de vista, a Anvisa adia a decisão sobre regulamentação de remédios à base de cannabis. E começa a valer hoje a lei que proíbe canudos plásticos em estabelecimentos comerciais de todo o estado de São Paulo. Bares, restaurantes, hotéis, padarias e outros estabelecimentos que descumprirem a lei serão multados em valores que variam entre R$ 500 e mais de R$ 5.000. Em caso de reincidência, a multa poderá ser dobrada. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a programas ambientais. Os estabelecimentos devem substituir os canudos plásticos pelos de papel reciclável ou de material biodegradável. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária adiou a decisão sobre a regulamentação da produção, plantio e transporte da maconha medicinal e o registro de medicamentos à base de cannabis. Ontem, o relator da proposta e diretor-presidente da Anvisa, William Dibb, apresentou voto favorável à aprovação das 2 medidas. Antes de votar, Dibb chegou a se emocionar e falou sobre a necessidade de tratar o tema, especialmente por causa das famílias que precisam ter acesso a medicamentos à base de cannabis. Mas os diretores Antônio Barra Torres, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para compor o colegiado, e Fernando Mendes Garcia pediram vistas e adiaram a decisão. O tema só deve voltar à discussão na agência em 2 semanas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou hoje os locais onde serão realizadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Para consultar local, número da sala e opção de língua estrangeira feita na hora da inscrição, os estudantes devem acessar a página do participante no site oficial do INEP ou pelo aplicativo de celular. Mais de 5 milhões de alunos estão inscritos no Enem neste ano, que será realizado nos dias 13 e 10 de novembro. Os brasileiros mais ricos estão ainda mais ricos e os pobres ainda mais pobres. Pois é, o levantamento do IBGE mostra que a desigualdade teve um crescimento recorde e que coincidiu com a diminuição dos atendimentos do Bolsa Família. O índice que calcula a desigualdade se baseia em dados da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2018. O cálculo compara os rendimentos do 1% mais rico do Brasil com os 50% mais pobres do país no ano passado. Segundo o levantamento, o rendimento médio da população mais rica era de R$ 27.744 por mês. Isso corresponde a 33,8 vezes o rendimento médio dos mais pobres, que foi de R$ 820. O índice Gini mede a desigualdade numa escala de 0 a 1, onde 0 é uma igualdade perfeita e 1 a máxima concentração. Ele aumentou em todas as regiões do Brasil e atingiu o maior patamar desde que foi criado, chegando a 0,509. A extrema concentração de renda no Brasil revela que os 10% da população com os maiores ganhos detinham em 2018 43,1% da massa de rendimentos. Na outra ponta, os 10% mais pobres ficavam com apenas 0,8% da massa. Segundo especialistas, a desigualdade de renda no Brasil é alta e persistente por conta de fatores históricos e estruturais, como a herança escravocrata, as políticas sociais voltadas a grupos que menos precisam e uma estrutura tributária regressiva que cobra proporcionalmente mais impostos de quem ganha menos. Mais de 30 mil pessoas morreram no Brasil por conta dos efeitos da crise econômica.
Todos os mais de 5.000 municípios brasileiros foram analisados. O estudo foi publicado na revista Lancet Global Health e mostra como a recessão econômica pode piorar a saúde em países de baixa e média renda, com mercados de trabalho precários e sistemas de proteção social fracos. O aumento no desemprego entre 2012 e 2017 foi associado a 31.415 mortes, principalmente por câncer e doenças cardiovasculares. A região mais atingida foi a Sudeste. As maiores vítimas foram homens negros de 30 a 59 anos que, segundo o estudo, ficaram ainda mais vulneráveis à desigualdade no acesso à saúde. E foram justamente os municípios com maiores gastos com o SUS e com o Bolsa Família os que registraram menor mortalidade por conta da crise. Os autores da pesquisa, economistas e sanitaristas do Brasil e do Reino Unido, concluíram que a cada ponto percentual de aumento no desemprego, há um aumento de 0,5 ponto percentual na mortalidade. Os pesquisadores apontam que é essencial para o Brasil manter os investimentos em programas sociais e de saúde, que são reconhecidos internacionalmente e dão proteção vital para o bem-estar do país. Para celebrar a virada da consciência, que começa amanhã e vai até domingo em São Paulo, a Faculdade Zumbi dos Palmares lançou um livro digital gratuito que conta a trajetória e o legado cultural dos negros para toda a sociedade. Entre os cerca de 400 eventos está a Feira da Literatura Flink Sampa, a entrega do Troféu Raça Negra e também a Corrida e Caminhada da Consciência. Eu converso agora com o José Vicente, que é reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. José Vicente, conta pra gente dessa principal novidade desse ano, que é o lançamento de um e-book. Pois é, nós construímos um livro maravilhoso que conta as trajetórias e as realizações fantásticas do negro ao longo da história em toda a humanidade. E nós queremos disponibilizar esse material para todos os paulistanos, para toda a cidade de São Paulo, para que eles possam conhecer o que foi essa trajetória gloriosa dos negros em todo o seu tempo histórico. Então o e-book vai estar disponibilizado por conta dos nossos eventos na Semana da Consciência Negra e todas as escolas públicas e todos os paulistanos poderão ter acesso a essa obra fantástica. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Assim como o e-book, todos os eventos que serão realizados durante a Virada da Consciência são gratuitos. A virada acontece entre os dias 17 e 20 de novembro na capital paulista e em alguma cidade do interior. Para conferir a programação completa, é só entrar no site viradadaconsciência.com.br. Agora vamos para as notícias de Brasília. O divórcio litigioso entre o presidente Jair Bolsonaro e o PSL ganha novos capítulos, depois que a Polícia Federal fez buscas no Recife, na sede do partido e em endereços do deputado Luciano Bivar, que é presidente da legenda. O grupo aliado a Luciano Bivar viu na ação da Polícia Federal o dedo do Palácio do Planalto e deu troco no Congresso. Mais tarde, o próprio Luciano Bivar decidiu iniciar a abertura das contas partidárias, informando quanto recebe do PSL a advogada pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Em um grupo de parlamentares, Luciano Bivar divulgou que a advogada do presidente Bolsonaro, Karina Cufa, além de receber R$40 mil por mês, firmou um contrato de R$200 mil para apresentar ações no STF em nome do partido. Além disso, segundo ele, a advogada assinou um acordo de R$100 mil para defender a senadora juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, acusada de abuso do poder econômico e Caixa 2 nas eleições de 2018. Os recursos saíram do caixa do PSL de São Paulo. A assessoria de Luciano Bivar disse que os dados são oficiais. Segundo assessores da advogada, os valores são compatíveis com o mercado. Ao lado do ex-ministro do TSE, Admar Gonzaga, a advogada Karina Cufa presta assessoria ao presidente Bolsonaro na briga com o PSL. A advogada disse que deve entrar com uma ação na Justiça esta semana para obrigar a cúpula do PSL a abrir as contas do partido. Além da pressão dos advogados, a ação da Polícia Federal ontem na casa de Luciano Bivar fez a temperatura subir no Congresso. O líder do PSL na Câmara, delegado Valdir, aliado de Bivar, se uniu à oposição para tentar obstruir a votação de uma medida provisória do governo. Em outro lance, ele retirou o líder do governo, o Major Vitor Hugo, e o deputado-general Giral, ambos ligados a Bolsonaro, da comissão especial que analisa a reforma da Previdência dos militares. No Congresso, muitos acreditam que a briga do divórcio Bolsonaro-PSL está só começando. Senadores aprovam as novas regras para a distribuição do dinheiro que será arrecadado no mega leilão do pré-sal no mês que vem.
As novas regras para a divisão do dinheiro do pré-sal foram aprovadas por unanimidade. Retirada a parte da Petrobras, o governo federal ficará com 67% do restante. Os estados e o Distrito Federal com 15% e os municípios também com 15%. Por ter as maiores jazidas, o estado do Rio de Janeiro terá uma participação especial de 3%. A expectativa é que o mega leilão do pré-sal arrecade pelo menos 106 bilhões de reais. O projeto segue agora para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. A tramitação do projeto do pré-sal travou o andamento do segundo turno da reforma da Previdência no Senado. Agora o caminho ficou livre para a votação das mudanças nas aposentadorias pelos senadores. A previsão é que isso aconteça na próxima terça-feira, dia 22. Os beneficiários do Bolsa Família vão receber 13º pagamento no mês de dezembro. Acompanhado de ministros, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória em solenidade no Palácio do Planalto. Segundo o governo, 13.500.000 famílias recebem o Bolsa Família no país. O valor médio pago pelo programa é de cerca de R$ 190 por família. O 13º será igual ao benefício regular. O pagamento, em dezembro, seguirá o calendário regular já estabelecido pelo programa. O 13º para o Bolsa Família foi uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sanciona a lei que regulariza prédios e casas da capital construídos até 2014. A lei propõe 3 modalidades de negociação para proprietários de imóveis com documentação irregular. Casas de baixo e médio padrão que estavam isentas de IPTU em 2014, prédios de até 1.500 metros quadrados e grandes imóveis como shoppings e faculdades. A prefeitura aposta no uso da tecnologia para desburocratizar o processo, já que o dono do imóvel poderá enviar os documentos para regularização pela internet. A expectativa é beneficiar mais de 750.000 imóveis da cidade até o ano que vem. Nós nunca vamos conseguir colocar um fiscal em cada quarteirão da cidade. Isso é irreal e, portanto, o investimento não precisa ser necessariamente em pessoas e ampliando a quantidade de fiscais, mas sim em tecnologia. É nessa linha que a prefeitura está apostando. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Muitas pessoas que trabalham fora e buscam refeições saudáveis a preços acessíveis começaram a adotar as marmitas. Muita gente, porque quem não tem tempo, compra. Quem consegue, faz em casa. Alguns amam, outros odeiam, mas quase todos sabem as vantagens da marmita. Eu acho mais saudável, né? Eu gosto mais. A gente faz à noite e deixa na geladeira e eu não curto muito. Quando tá mais próximo do final do mês, aí tem que amar. Por quê? Porque aí o VR vai acabando, né? Então a gente tem que dar uma segurada para poder economizar e aí tem que amar, não tem jeito. A marmita pode reduzir os custos com alimentação em até 50%. Além disso, nos últimos tempos, outro fator tem feito muita gente evitar as refeições na rua. Essa bolsinha é o que eu tô pensando? É. Hoje tem arroz, feijão, frango e batata. Você está comendo uma comidinha que foi feita em casa e também aproveitando aí e é bom para o bolso, né? Hoje eu tô levando salada, né, alface com tomate e arroz, feijão e carne. Uma delícia, né? E na hora do almoço é maravilhosa, nada substitui. Esta empresa entrega 1.200 marmitas por mês. 20 refeições custam a partir de R$ 200. A maior parte dos clientes é formada por jovens. Se você mora sozinho, você desperdiça muita comida. Então a marmita ela evita todas essas circunstâncias. Sheila faz parte do time das Marmitas Fit. Apesar de trabalhar num restaurante, encomenda os kits para ter certeza que não vai sair da dieta. Quando você tem uma alimentação regrada e correta, te ajuda muito na perda de peso, na musculatura, no aumento de gordura boa, né, e a diminuição da gordura ruim. Outro fator que deve ser levado em conta na hora de decidir a alimentação é o custo. Sai mais barato para mim, porque o preço é bem acessível, a quantidade que vem é bem grande, então eu consigo em uma marmita dividir almoço e janta.
E a nossa convidada de hoje é a nutricionista Andréa Marim, que vai nos dar dicas e orientações sobre as marmitas. Já que boa tarde, Andréa. Boa tarde. Prazer recebê-la. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada. Também. Essa é a opção de muitas pessoas, né? E traz realmente mais benefícios para a saúde, porque você sabe aquilo que você está, como preparar essa marmita. Você sabe o que você está fazendo com aquele alimento, né? O que você está consumindo. Você preparou o alimento, você sabe os ingredientes que você utilizou. Então, isso vai favorecer bastante a saúde. Óleo, sal. Vai ter restrição de óleo. Restrição não, mas vai ter o consumo moderado desses alimentos. Como fazer uma preparação? Quem não quiser comprar essas marmitas, como preparar, como se programar, como conservar? Quais são as dicas que você dá mais práticas assim? Vamos pensar numa marmita, dividir ela em 4 porções, em 4 partes. Uma parte a gente coloca uma fonte de carboidrato, a gente tem que pensar sempre nos macronutrientes, que são energéticos, da energia. Então, assim, um arroz, uma batata doce, mandioquinha é uma parte dela. Proteína também, na outra parte. E o restante a gente colocar bastante vegetais, e leguminosas e vegetais. E tem algum alimento que deve ser evitado por causa da dificuldade de se conservar, por exemplo? Então, sim, maioneses, molhos gordurosos, a gente tem que dar uma evitada, porque a marmita, às vezes, não tem a refrigeração e no aquecimento não vai ficar bom. A gente pode congelar? Fazer no final de semana? Pode. Você pode pegar um dia da semana, aí você faz toda a preparação, deixa bonitinho no freezer, coloca na geladeira no dia seguinte, dentro de recipientes de bolsas térmicas, né? E aí você leva apesar que tem que ter refrigeração e aquecimento também. No local onde você está. Agora, o congelado, onde não tem refrigeração e aquecimento, não tem utilidade. A gente está falando de uma mudança de comportamento, onde as pessoas se propõem a ter uma alimentação mais saudável e assim preparar o seu alimento. Mas, para algumas pessoas, isso realmente fica mais difícil, porque não tem como guardar no trabalho ou aquecer. Comer fora de casa é sempre um risco? Não, comer fora de casa não é um risco. Comer fora de casa tem que ser assim, bem sabedoria, né? Então, o que acontece? Você pode levar alimentos que não têm um teor de água, então não tem contaminação, como umas oleaginosas, umas frutas secas, alimentos que não precisam de refrigeração, que não precisam de aquecimento, aí eu acho que é ok. E quando a gente pensa, por exemplo, em comprar essa marmita, eu não consigo fazer, não consigo preparar, não tenho essa disponibilidade de tempo, mas quero, enfim, adotar esse tipo de alimentação no meu dia a dia. O que eu preciso levar em consideração para fazer uma boa escolha? Primeira coisa, a facilidade, né? Tem que ser fácil acesso, tem que ter o custo-benefício bom. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem bastante lugares que aceitam ticket de alimentos, né? Que você pode estar comprando isso ao invés de estar comendo em um restaurante. Porque, às vezes, a pessoa chega tão cansada em casa que não querem gastar aquele tempo, né? Não quer gastar o tempo. É cansaço mesmo, né? Então, quer gastar o tempo para fazer a alimentação. Ou então não quer perder um dia da semana, que é o único dia que tem para descansar, para fazer várias refeições. Então, eu acho que a empresa que fornece o Vale Alimentação pode sim recorrer a esses outros tipos de estratégias. Agora, do ponto de vista do consumidor, né, o que eu preciso prestar atenção, no que eu preciso prestar atenção para fazer uma escolha, porque muitas desses fornecedores fazem de forma, às vezes, até, vamos dizer assim, caseira, sem... Como é que a gente garante que a gente tem um serviço com os padrões de higiene, sanitários e tudo mais? A primeira coisa tem que ser um recipiente plástico ou vidro livre de bisfenol A, né? Que é um componente que ele traz toxinas que vão comprometer a parte endócrina da gente no futuro, que é o plástico, né? Então, assim, primeira coisa, ver o triângulozinho, se tiver o número 3 ou 5, ele não é bom para consumo. O restante está ok.
E de maneira geral, as pessoas, a gente fala muito sobre alimentação, mas o brasileiro, ele está mais engajado realmente, porque a gente fica muitas vezes sujeitos às dietas, aos modismos em relação à alimentação. Uma hora isso pode comer, outra hora não pode comer mais. O brasileiro está mais atento, busca mais essas informações realmente para colocar em prática? Sim, todo mundo está procurando um perfil que, assim, ou que melhora emagrecimento, porque hoje em dia a gente tem um índice grandíssimo de obesidade, então todo mundo procura emagrecimento e procura dietas da moda, que não necessariamente é o mais eficaz para aquela pessoa. Então, eu acredito que ainda há muita falta de informação. Eles procuram a alimentação errada, porque não existe alimentação igual para todo mundo. A sua alimentação é diferente da sua do que da minha. Então, a alimentação ela é muito individualizada. E na hora de fazer a marmita vai ser a mesma coisa, E né? até O a que eu posso, preferência, o que eu não né? E até a preferência, o que você pode ou não pode. Não porque eu falei, tem que colocar 1/4 de carboidrato, talvez para aquela pessoa não seja necessariamente aquela quantidade. Entendi. Andréa, muito obrigado pela tua participação aqui no JC1. Uma boa tarde para você. Obrigada. Obrigada, Foi um até a prazer. próxima. Valeu. A gente vai agora para um rapidíssimo intervalo. Na volta, Arte e Educação na peça teatral que ensina a população a comer melhor e de forma mais saudável. FMI reduz expectativa de crescimento global. O Fundo Monetário Internacional prevê a maior desaceleração da economia desde 2008. A gente volta já já. Uma notícia sobre um paciente de câncer ganhou as manchetes de quase todos os veículos de comunicação do país na semana passada. Um tratamento desenvolvido por cientistas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto livrou o paciente da maioria dos tumores. Uma vitória da ciência construída com dinheiro público e o empenho de dezenas de pesquisadores. Vamberto Luiz, o mineiro que conseguiu vencer um câncer terminal graças às pesquisas do Centro de Terapia Celular, já está de volta à vida normal em Belo Horizonte. E pensar nisso emociona o coordenador do trabalho que durou 18 anos. Todos que, quando vê uma história dessa, ficam emocionados, né? Porque você, no fundo, acaba mudando a vida de uma pessoa, acaba transformando o destino de uma pessoa. O professor lembra ainda que um dos cientistas que participaram da pesquisa é um ex-estudante de escola pública que desde cedo foi estimulado a ver a importância da ciência na vida das pessoas. Se formou lá em Ribeirão Preto, né, em biologia, fez mestrado, fez doutorado sanduíche, foi para o exterior, fez pós-doutorado, voltou, hoje ele é um dos pesquisadores principais do projeto. A conquista inédita no Brasil e em toda a América Latina tem ainda um outro diferencial em relação às terapias semelhantes que são feitas nos Estados Unidos, por exemplo. É inédito no sentido de que nós fugimos, né, da propriedade intelectual das grandes companhias. Quer dizer, nos Estados Unidos existe esse tratamento, ele é proprietário, né, custa muito caro. Lá um tratamento chega a custar $1 milhão. Né? E aí nós fizemos isso na área pública. Quer dizer, esse é um ponto importantíssimo. Um laboratório público ligado a um hospital público, que é o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e estamos fazendo isso para o paciente SUS. É para que trabalhos como esse possam continuar a ser feitos com investimentos públicos que um grupo de pesquisadores se uniu num projeto de popularização das descobertas científicas Made in Brasil. O Grupo Ciência e a Coalizão e Sociedade, ele trabalha tudo pela internet, é um conjunto de uns 30, 40 pesquisadores de todo o Brasil, região norte, nordeste, central, sul e assim por diante. E quando algum pesquisador observa que seria importante soltar uma nota, por exemplo, numa um determinado tópico, seja, por exemplo, o avanço de agrotóxicos, ou seja, por exemplo, desmatamento na Amazônia, ou destruição das universidades que está ocorrendo no país, nós
esclarecemos a população escrevendo uma nota por quê que essa atual ação do governo realmente não é benéfica à sociedade como um todo. Ao compartilhar e democratizar o que acontece dentro das salas de aula das universidades e dos laboratórios de pesquisas, os cientistas acreditam que vão conseguir o apoio da sociedade para a continuidade dos investimentos no futuro. A ciência hoje é o ingrediente mais importante de qualquer estrutura econômica para qualquer país no mundo. Quem faz ciência com um objetivo definido, faz ciência para ajudar as outras pessoas, né? Para aumentar o capital social, para economicamente influenciar no sentido positivo o seu país. Então esse é o ganho. Nas notícias internacionais, vice-presidente norte-americano vai à Turquia tentar acordo de cessar fogo. O presidente turco Tayyip Erdogan disse que a ofensiva contra os curdos, lançada há uma semana, só vai terminar quando for criada uma zona de segurança no norte da Síria e afirmou não ter receio das sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Em resposta, o vice-presidente norte-americano Mike Pence deve viajar à capital turca para negociar um cessar-fogo, mas Erdogan já avisou que é contra mediações com forças que ele considera terroristas. A ofensiva turca tem como alvo milícias que eram apoiadas pelos Estados Unidos na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico. O ministro do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov, se comprometeu a pressionar por um acordo entre a Síria e os curdos. E o enviado das Nações Unidas, Geir Pedersen, afirmou que é preciso parar imediatamente os combates, enquanto mais de 100 mil famílias sírias e curdas já fugiram para as zonas de segurança e para a fronteira com o Iraque. A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, não conseguiu fazer seu discurso anual no parlamento devido ao boicote de deputados da oposição que mostravam cartazes dela com as mãos sujas de sangue. Pela primeira vez na história, uma sessão desse tipo teve de ser cancelada. Mais tarde, em vídeo, ela prometeu medidas paliativas na área da habitação. Nas ruas, os habitantes de Hong Kong ficaram decepcionados, afirmando que ela fugiu das reivindicações, que são as eleições diretas e a instauração de inquéritos sobre o uso excessivo de força pela polícia durante as manifestações. Após a passagem do tufão Hagib, que deixou vários mortos e muita destruição em várias cidades do Japão, chegou a hora da Operação Limpeza. Moradores empilharam móveis destruídos e colocaram em sacos plásticos objetos que não servem mais, pois foram destruídos pela água. O Japão tem uma grande população de idosos e na cidade de Fukushima, onde houve 74 mortos, os jovens voluntários ajudaram limpando o que podiam em cerca de 700 casas, a maioria de idosos que não podem fazer esse trabalho. Essa moradora de 78 anos diz que a disposição dos jovens fez ela sentir uma nova felicidade. Ela diz que após o que passou, com essa atitude dos jovens, ela conseguiu sorrir novamente. O Fundo Monetário Internacional rebaixa a previsão de crescimento da economia global este ano para o menor índice desde a crise financeira de 2008. No último relatório Perspectiva Econômica Global, o FMI mostra o crescimento do Produto Interno Bruto Mundial em 3%, abaixo dos 3,2% estimados em julho, principalmente por causa dos crescentes atritos no comércio global, como disse Gita Gopinath, economista-chefe do Fundo Monetário Internacional. Ela comenta que a guerra comercial entre Estados Unidos e China deve reduzir o crescimento global deste ano ao ritmo mais lento desde a crise financeira de 2008 e 2009, e acrescentou que as perspectivas podem piorar muito se as tensões comerciais não forem resolvidas. Esse já é o quinto semestre seguido em que o FMI reduz a projeção do crescimento mundial. Mas para 2020, o órgão afirma que o crescimento global deve acelerar a 3,4%. Isso por causa das expectativas de melhores desempenhos no Brasil, México, Rússia, Arábia Saudita e Turquia.
Mas a previsão de 0,1 ponto percentual menor do que em julho está vulnerável a riscos de quedas, incluindo pioras nas tensões comerciais, turbulências relacionadas ao Brexit e aversão abrupta ao risco nos mercados financeiros. A economista-chefe do FMI afirma também que a remoção de todas as tarifas dos Estados Unidos e da China, impostas desde o início de 2018, poderia impulsionar o crescimento global em 0,8% até o final de 2020. Morre em São Paulo, aos 93 anos, o ex-presidente do Bradesco, Lázaro de Mello Brandão. Lázaro Brandão estava internado para a recuperação de uma cirurgia. O executivo é velado no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, onde o corpo será cremado. Nascido em Itápolis, no interior de São Paulo, Lázaro de Mello Brandão era economista. Ele deixou esposa, 2 filhas e um neto. Considerado um dos banqueiros mais poderosos da América Latina, Lázaro Brandão dedicou 76 anos de sua vida ao Bradesco. Ele sucedeu o fundador do banco, Amador Aguiar, de quem foi o braço direito durante o grande crescimento registrado pela instituição na década de 1970. Sob o comando de Lázaro Brandão, o Bradesco se consolidou como o maior banco privado do Brasil, posição que só perdeu após a fusão de Itaú e Unibanco em 2008. Durante mais de 7 décadas no banco, Lázaro Brandão desempenhou inúmeras funções e galgou toda a hierarquia. Deixou o cargo de presidente do Conselho de Administração em 10 de outubro de 2017, mas permaneceu como presidente das empresas controladoras do Bradesco. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, 2 brasileiras na lista da BBC com as 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo em 2019. A gente volta já. E a alimentação também é tema para o Espaço das Artes de hoje, com o teatro que o Cadu Cortez mostra para a gente agora. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Joyce. Para todo mundo que está nos assistindo, pois é, no Dia Mundial da Alimentação, o tema é dietas saudáveis para um mundo de #FomeZero. No Brasil, o número de obesos aumentou significativamente, 20% no último ano. Então, tem sim que falar sobre alimentação saudável. Acabou de rolar aqui no Museu Catavento, em São Paulo, o espetáculo Pra Crescer, Temos que Saber Comer. E eu vou falar com a Cida e com o Ronaldo aqui, os 2 atores, ator e atriz, que fizeram essa apresentação. A gente já vai ver umas imagens, né, de uma atividade que vocês fizeram com a molecada. E aí, como é que foi esse contato, esse espetáculo? Cida, boa tarde. Boa tarde. Bem, o espetáculo foi maravilhoso, né? Aqui um público que já está acostumado a vir no Catavento, né? Adultos, crianças, todos participaram. E foi muito divertido e muito instrutivo também. E falar sobre esse tema, né, Ronaldo, não é tão simples assim, né, quando o tema de alimentação, principalmente para a molecada, que não se liga muito nessa questão de ser saudável, mas tem que ser gostoso. É bacana, é isso mesmo que você falou, mas é muito importante a gente poder frisar isso com as crianças. A gente sempre diz que primeiro a gente cativa eles para depois essa informação eles levarem para os adultos. E sempre de uma forma divertida, porque acho que esse que é o tema da ciência divertida, a gente poder brincar, se divertir e a gente aprende, a gente grava mais fácil. Então esse que acho que é o nosso objetivo, né? Tá certo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Cida, também. É isso aí, no Dia Mundial da Alimentação a gente está vendo aí que é só fazer exercício, a gente viu a molecada, fez, as bexigas foram embora e eles ficaram mais saudáveis e mais magrinhos, né? Voltamos aos estúdios. Tchau. Obrigada, Cadu. Isso aí, tem que aprender desde cedo, né? E 2 brasileiras estão na lista das 100 mulheres inspiradoras e influentes de 2019, elaborado pela BBC. A deputada federal e ativista pela educação, Tabata Amaral, e a escritora, filósofa e feminista, Djamila Ribeiro. Este ano, a BBC fez a seguinte pergunta para as 100 escolhidas: como seria o futuro se fosse conduzido por mulheres? A deputada federal, Tabata Amaral, respondeu: minha maior esperança para o futuro das mulheres no Brasil é que a nossa luta por direitos iguais, por oportunidades iguais, seja tão consolidada que a próxima geração de meninas nascerá sem conhecer limites para os seus sonhos. Já a escritora e ativista por igualdade, Djamila Ribeiro, disse que, para pensar no futuro, primeiro é necessário reconhecer os erros do passado. Só enfrentando o colonialismo e suas consequências será possível coexistir com dignidade.
Na lista das 100 mulheres inspiradoras e influentes deste ano, se destacam a mais jovem congressista americana, Alexandria Ocasio-Cortez, e a melhor jogadora de futebol do mundo pela FIFA e capitã da seleção americana, vencedora da Copa do Mundo de Futebol Feminino, Megan Rapinoe. A lista da BBC também conta com a advogada do Iêmen, Sama Subai, que dá suporte legal às famílias de crianças desaparecidas nesses 4 anos de guerra no país, e a jovem ativista ambiental, Greta Thunberg, que mobiliza milhões de pessoas em todo o mundo nas manifestações chamadas de Sextas-feiras pelo Futuro. Uma marmota assustada por uma raposa foi eleita a melhor foto do ano entre imagens sobre a vida selvagem. O prêmio Fotógrafo da Vida Selvagem do Ano, uma das mais prestigiadas competições fotográficas do mundo, é organizado pelo Museu de História Natural de Londres desde 1964. Este ano, a foto vencedora foi esta, que captou o susto de uma marmota surpreendida por uma raposa. A fotografia foi feita pelo chinês Yongqing Bao, nas montanhas Qilian, na China. Para fazer essas imagens, os fotógrafos observam o comportamento dos animais, peixes ou insetos durante muito tempo, antes de captar o momento certo. Foram mais de 48 mil inscrições que chegaram de dezenas de países disputando o prêmio em 19 categorias. O vencedor mais jovem foi um garoto de 14 anos que mergulhou na Indonésia para captar a imagem de uma lula brilhante. Os trabalhos vencedores serão expostos no Museu de História Natural de Londres até maio do ano que vem. A gente fica por aqui, uma ótima tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau.